E deixa a Bíblia aberta no carro com o Salmo 91. Ah, é. Aí quando Boa bate, noite. estraga tudo, a Bíblia, o carro, entendeu? E aí, prendeu lá o cara lá que tava é, com as menininhas lá na escola? É, então, é complicado, porque a garota não quis falar, não quis, assim, registrar, né? Aí não tem muito o Naquela que área lá, é fazer. risco até de tomar uma lincha, né, cara? Então, a minha esperança é essa, que o pessoal lá dê um jeito nele. A Amém. justiça humana, né? Exatamente, irmão, entendeu? Eu sou apenas um canal. Se pedir o endereço, nome, telefone, ó, tá aí, ó, informação pública. É, de repente me veio aqui o endereço dele. Ih, tá bem É, aqui. entendeu? Por acaso, né? Tal. Mas é complicado porque para tomar qualquer atitude, a gente precisa de um registro, né? Já teve dois professores lá que a gente tirou por causa disso. E aí, Não, mas mas aí, é uma ação pública incondicionada, ô Ricardo. Incondicionada porque, se for menor, o próprio Código Penal vai dizer que não depende de uma iniciativa da pessoa não, ofendida. sim, isso aí é diferente. Mas para eu falar com ele, nesse caso, a garota é maior, entendeu? E aí a gente não. Ah, tá. Então é Entendeu? Fica outra questão. difícil, porque aí eu chego para ele e falo assim: ó, teve uma denúncia aí de que você fez isso, isso e isso. A garota pode muito bem falar assim: não, não falei nada, não, entendeu? E É. aí é Aí difícil. entra como uma calúnia. Aí É, você que vai responder. exatamente, entendeu? Então a gente também não pode dar mole. Os outros casos que teve lá, aí eu até conversei, foi até eu que conversei com as garotas, e aí registrei tudo direitinho, né? Tomando todas as providências. Os professores saíram da escola, tiraram lá, e aí a SEDUC resolve, né? Um deles aí está até respondendo criminalmente. Os pais colocaram na justiça e tudo, e aí, problema dele. Mas esse aí, esse último, aí ainda estamos sondando, porque assim, ela não falou, mas a gente fala com um, fala com outro, vai cercando para ver se ela cria segurança, né? Que querendo ou não, a pessoa fica um pouco intimidada também, né? De E querer a expor. exposição também, né? Exatamente, né? Então não é fácil para a pessoa falar e a gente também não pode tomar nenhuma atitude para gerar descrédito na pessoa, né? Então tem que cuidar. Eu acho que daqui a pouco a gente consegue fazer com que ela se sinta mais à vontade e tal. Até parou de ir Nesse também, caso, é um outro problema, nesse né? caso, Ricardo, são questões que nós, como pastores, podemos nos deparar até mesmo dentro da igreja, né, cara? Direto, é Em verdade. relação de lidar com essas questões, né? Os procedimentos necessários, é importante, né? Ó, nessa igreja onde eu estou, um tempo atrás, teve um caso, né, do padrasto estava importunando, né, as enteadas, né? E aí eu até conversei lá com o meu colega, né? Falei, cara, tem que procurar o conselho tutelar e fazer a denúncia, porque uma vez que chegou na gente, a gente não pode se omitir. Porque qualquer coisa, eu falei lá na igreja, ninguém falou nada, não sei o quê. Aí eles foram ao conselho tutelar, falaram, né, na época, a família foi chamada, e saíram até do local lá, porque a coisa ficou ruim pro cara. Mas a igreja foi lá, foi ao conselho tutelar, né? Então o caminho é esse, né? Como sendo menor, você vai ao conselho tutelar. Se o caso é relativo a maior de idade, é boletim de ocorrência. Aí, em relação à igreja, se acontece, é ir ao conselho tutelar da região e fazer a denúncia. E é aquilo que você falou, independente ou não da criança ter formalizado com você, se você soube da situação, tem que avisar, porque senão se omitir isso é crime, né? Mas são situações complicadas, né? Porque a pessoa fica sensibilizada, né? Então, não é simples, né? Não é um processo simples.
Isso aí, desafio, né? É, né? Tudo pelo próximo, né, irmão? Vamos lá. Hoje eu vou terminar. A gente vai, eu já falei com você, né? A gente está aí com um monte de atividade. Tem a galera aí já está me entregando bastante coisa. Hoje é a última atividade que eu vou passar para vocês dessa disciplina. Semana que vem é a última semana antes do GQ. Então a gente vai ter aí o encerramento, né, das nossas disciplinas. Na semana que vem eu já não passo mais nenhuma atividade. Então quem não está fazendo, ou quem não fez nada, ou quem ainda falta alguma coisa, já aproveita a semana que vem para fazer, porque após o GQ2 eu não vai fechar o semestre, né? Então não tem como lançar nota nem nada. Então eu tenho avisado aí para a pessoa não se enrolar muito. Então, para fechar o conteúdo dessa disciplina, eu vou encerrar com a segunda aula sobre abordagem socioliterária, né? A gente tem falado sobre as abordagens, né, diacrônicas, sincrônicas e anacrônicas, e vamos encerrar com essa socioliterária. Lembrando sempre que essas nomenclaturas, às vezes depende muito do livro, depende muito do material que você use, né? Associado a isso tem aquelas perspectivas conservadoras e as críticas, né? Fundamentalista, dogmático, histórico-crítico, político-social. De maneira geral, é importante você lembrar que sempre vai ter uma versão, sempre vai ter uma forma, sempre alguém vai ler o texto bíblico de uma maneira. Isso não veio do nada, né? Então, para nós, estudantes, seja de teologia ou de ensino religioso, é sempre importante ter isso na mente, né? Você sempre fala a partir de um ponto, a partir de uma determinada influência, né, teológica, filosófica, sociológica, seja ela qual for. E isso, obviamente, vai influenciar diretamente na forma como você interpreta o texto bíblico. É claro que à medida que você vai lendo, vai estudando, né, você vai escolhendo caminhos aí, né, para análise, para perspectiva aí de texto, e isso vai fazendo com que você, de repente, tenha olhares Boa diferentes do noite, texto. professor. Boa noite, grupo. Boa noite. Aí, então, isso vai te ajudando a aprimorar, né, a maneira como você vai trabalhando, né, fazendo a exegese e tudo mais. Mas, de uma forma geral, todos nós estamos enquadrados em alguns desses métodos que a gente tem conversado aí. Então, o legal é aprender a identificar isso, ou pelo menos se auto-identificar, e, à medida do possível, ir aprofundando aí, né, o conhecimento para que você possa melhorar cada vez mais a abordagem do texto bíblico. Então, a gente vai encerrar hoje com essa abordagem socioliterária, que é um desenvolvimento das outras, né, que a gente tem visto. Então, vamos lá, alguns detalhes aí. Introdução, né? Tá todo mundo vendo aí, né? Tá aparecendo. A abordagem socioliterária da Bíblia busca compreender os textos bíblicos em seu contexto histórico, social e cultural. Essa abordagem considera que os textos bíblicos foram produzidos em determinados contextos e refletem as realidades naquele tempo. Aí alguém vai dizer assim, mas isso é óbvio. Isso pode parecer óbvio, mas a gente sabe que nem todo mundo vai interpretar o texto dessa forma. Então a pessoa acaba lendo o texto, sabe que ele foi escrito, por exemplo, no primeiro século, mas acha que ele está falando para hoje, século XXI. E aí acaba destoando, né? Acaba deslocando os sentidos que o texto tem, fazendo uma apropriação indevida dos significados. Um bom exemplo disso é o nosso famoso
dízimo, né? Quando se fala de dízimo, a gente pensa em contribuição para a igreja. Não tem nada errado contribuir para a igreja, tá, gente? Só que o texto, quando fala de dízimo no Novo Testamento, ele está falando ainda da instituição judaica, que era uma coisa, né, religiosa ali, né, e tal, ligada ao templo. E não do que a gente fala hoje, dessa contribuição que você tem que dar para a sua igreja. Isso aí é independente. Só que os critérios judaicos são diferentes da contribuição para a igreja. Né? A contribuição para a igreja vai muito além do que dinheiro, por exemplo. Também dinheiro, talento também não substitui dinheiro. Né? Tem gente que fala assim, eu contribuo com o meu talento, com o meu tempo. Não, você tem que contribuir com dinheiro. Contribuição é dinheiro. Né? Mas a ideia do talento e do dom é o que você faz porque você acha que é importante ali para aquele grupo. Então, isso não tem nada a ver. Mas tentar entender, né, a dinâmica social do dízimo no primeiro século, antes do templo ser destruído, é interessante. Por quê? Porque as ofertas, teoricamente, seriam voltadas para o pobre, para o estrangeiro, para o levita, para o sacerdote. Né? O dízimo em si era uma instituição social. Era a maneira que você tinha de contribuir para que aquelas pessoas menos favorecidas pudessem ter um determinado auxílio. É diferente da proposta que muita gente faz hoje, de que você dá o dízimo para você receber em troca, como é a questão da barganha. Né? Então, a barganha ela não existe nessa perspectiva. O dízimo no Novo e no Velho Testamento ele tem a ver com esse sustentar as instituições sociais. É claro que tinha sacerdote e levita que acabava roubando lá, igual tem pastor que rouba hoje. Mas isso não invalida, né, essa questão social. Né? E é legal entender isso. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas até contribuem para a igreja, contribuem para a obra da igreja, mas não entende que quando você dá dinheiro para a igreja, é para que a igreja possa, de alguma forma, desenvolver a sua missão. Né? E aí pregar o evangelho, ajudar os mais necessitados, e aí por diante. Não é uma troca. Então, nesse mundo que a gente vive materialista, eu vou dar dinheiro para Deus e Deus vai me abençoar, eu vou fazer um propósito com Deus e Deus vai me abençoar. Essa relação não existe, né? Nem no Antigo, nem no Novo. Então, nessa análise socioliterária, né, onde eu vou avaliar contexto, a questão histórica, social e cultural, o papel do dinheiro, né, dentro da instituição religiosa. Como que é? Como se dá isso? Pensando não em dinheiro, mas pensando no papel da mulher. Né? A gente vai ver até uma questão aí sobre isso. É o papel da criança, do escravo, como era naquela época. De que maneira esse texto reflete aquela época e que mensagem traz para hoje. Tudo isso é importante nesse tipo de análise. Né? Então, seguindo. Exemplo do Novo Testamento, texto escolhido, 1 Coríntios 11, de 2 a 16. Esse texto aborda a questão do véu usado pelas mulheres na igreja de Corinto. Ainda hoje existem denominações neopentecostais e pentecostais em que a mulher é obrigada a usar um véu como sinônimo de pureza, de santidade. Né? Só que a gente sabe que o contexto em que isso é dito é diferente do nosso. Então, na análise socioliterária, eu vou tentar entender isso. Então, vem aí, na análise do contexto. Contexto histórico. A Igreja de Corinto, no século I, né, depois de Cristo, durante o governo do Império Romano. Contexto social. Estruturas patriarcais e regras de gênero na sociedade da época. Contexto cultural. Trajes e valores relacionados à vestimenta e à honorabilidade das mulheres. O véu era uma maneira da mulher se destacar das outras mulheres. Né? Era uma maneira de demonstrar, né, pureza, santidade e aí por diante. Não só o véu, como também a ideia do cabelo longo. Isso tem a ver com a questão das outras religiões.
muitas sacerdotisas de outros cultos usavam cabelos curtos. E nesses outros cultos de outras religiões, essas mulheres, elas se prostituíam, haviam orgias. O termo orgia, originalmente, significava a ideia de culto, mas eram cultos onde haviam relações sexuais. E aí, com o tempo, o termo orgia passou a ter a conotação apenas de reunião sexual sem limite, né? Então, para fazer essa diferença, o texto bíblico vai falar sobre a mulher cristã ter cabelo longo, né? Quando estiver ali no momento de reunião, usar o véu, que é um sinônimo de respeito, né? Seria um sinônimo aí de separação entre o homem e a mulher. Isso quer dizer que o texto está ensinando que a mulher hoje tem que usar véu, ou outros textos que falam sobre cabelo, que a mulher tem que ter cabelo longo? Não. O que está ensinando é que a mulher ela precisa ter um estilo, né? Uma vestimenta, uma maneira de se portar que seja diferente daqueles que não são, daquela que não é cristã, certo? Então, a maneira como a mulher cristã se porta tem que ser diferente da maneira como o homem cristão como a mulher não cristã se porta. Mesma coisa o homem, a mensagem fica para ambos. O homem cristão, ele tem que se portar de maneira diferente do homem não cristão, né? Hoje tem o pessoal aí que é metrosexual, né? O pessoal dentro da igreja, os caras passam laque, pinta a unha, faz cutícula, né? Nada contra a vaidade masculina ou feminina, mas até que ponto a gente hoje realmente consegue diferenciar, né, um cristão de um não cristão? Diferenciar que eu digo é a maneira, né, de lidar, né, até nas palavras. Eu conheço gente que a cada 5 palavras, 7 é um palavrão. E ainda diz que vai para a igreja. Quer dizer, será que isso é realmente a diferença? Então, textos como esse querem enfocar coisas desse tipo, né? De comportamento, diferença. Não necessariamente a literalidade. A pessoa pode estar usando véu, o cara pode estar usando terno e gravata e ser um estelionatário, e ser fofoqueiro, mentiroso, maledicente, né? Então, isso não tem nada a ver. Então, esses textos, eles vão além da literalidade, eles têm um contexto, eles têm um motivo, há algo por trás desse comportamento e dessa orientação. Na análise socioliterária, a busca é entender isso. Por que ele fala do véu? Por que fala do cabelo? Por que fala da comida? Né? O que acontecia naquela cidade, naquele local? Como eram as outras religiões lá em Corinto no primeiro século? Então, os materiais que você vai ler, os livros, os comentários, as introduções, eles vão te dando aí conteúdo para você entender a pluralidade religiosa do local, na época, o tipo de combate que está tendo ali, né, as ideologias que estavam vigentes ali e que precisavam ser combatidas. Lembrando, gente, que no primeiro século, para essas igrejas, não havia Bíblia como nós a temos hoje. O próprio Antigo Testamento ainda estava em fase aí de fechamento, né, e tal. Não era algo assim muito aceito por aqueles que não eram judeus. Então, o não judeu ele não tinha muita referência sobre o que é e o que não é ser seguidor de Jesus. A referência, em termos de texto, era o Antigo Testamento, e agora essas cartas que estão surgindo aí, escritas ou derivadas dos apóstolos. E algumas dessas cartas foram escritas num período bem distante da morte de Jesus. Tanto que a primeira carta do Novo Testamento foi escrita em 50 depois de Cristo, e é a primeira Tessalonicenses. Então, assim, quase 20 anos depois de que Jesus morreu, é que você começa a ter um conteúdo literário doutrinário sobre o que é e o que não é ser cristão. Então, por isso que
ao orientar Paulo e os outros autores do Novo Testamento, vão usar essas questões, comportamento, vestimenta, né? E tantas outras que eram pertinentes a cada local. Outro ponto da análise socioliterária é a análise da literatura. Né? Qual gênero? Carta apostólica, com instruções e exortações. Estrutura: exposição do problema, seguida de argumentação e orientação. Linguagem: utilização de termos e imagens familiares aos leitores. Que leitores? Os leitores do primeiro século. Não eu e você, mas os do primeiro século. Então, a minha tarefa e a sua tarefa é ir lá no primeiro século, tentar entender como que os leitores receberam esse texto, receberam essas afirmações e de que maneira eu posso trazer isso para a nossa realidade. Então, a análise socioliterária, ela vai pesquisar a questão sociológica, ideológica, filosófica, né? Ela vai usar outras ciências aí para tentar entender aquela época e trazer a mensagem para hoje, não simplesmente a repetição do conteúdo, tá certo? O outro passo que a gente tem, o último passo, né, seria a aplicação e a relevância desse texto. Compreender as dinâmicas de gênero e poder refletidas no texto. Porque, por exemplo, o texto fala apenas do véu, fala apenas da mulher. A mulher, né, apesar de todos os discursos de Jesus, ela ainda era um ser de segunda classe no primeiro século. Né? A sociedade ainda era patriarcal, apesar de terem havido mulheres líderes de igrejas cristãs, a mulher ainda ficava muito de escanteio. Né? Então, isso é uma realidade que precisa ser entendida naquela época. Tanto que hoje muita gente fala assim: ah, mas a Bíblia não fala de pastoras, então não pode ter pastora. O contexto social naquela época era outro. Né? Então, a mulher provavelmente não ia ter a proeminência que tinha o homem, mas você tinha mulheres que lideravam igrejas. Né? Você tem Febe, é apontada por Paulo como, né, líder, né, de igreja. Então, você teve Débora, né, juízas, você teve mulheres, tanto no Antigo como no Novo, que lideraram. Então, é possível? É possível. Então, pode ter pastora? Pode ter. Agora, é preciso compreender que a mulher ela era colocada de escanteio. Por exemplo, quando o texto vai falar que a mulher deve ficar calada na igreja e os homens as ensinem em casa, é porque geralmente a mulher ficava atrás, né, não ficava perto dos homens, e lá no salão, lá na reunião, a mulher às vezes tinha uma dúvida, ia lá perguntar para o homem, ia falar, ia conversar, o cara ia explicar. E aí Paulo está ordenando, está querendo botar ordem. Ó, na hora ali, não conversa na hora ali não, conversa em casa, ponto. Não é que a mulher não poderia ter voz na igreja, a mulher não poderia liderar, né? Que a mulher não poderia falar. É simplesmente para ninguém ficar falando todo mundo ao mesmo tempo. Então, olha, entender essa dinâmica de gênero, né? Essas questões, e gênero, quando eu digo é masculino e feminino, né? Obviamente, mas entender essas dinâmicas entre o papel da mulher e do homem naquela época é importante. Para quê? Para não sair por aí falando besteira que a mulher não pode ser pastora, que a mulher não pode ser líder, que a Bíblia não fala disso. Então, é importante, e essa análise socioliterária é um método que vai nos ajudar a ter esse olhar a partir da sociologia, né? A partir da política, a partir da literatura, e perceber que isso é um elemento forte no processo formativo do texto bíblico. Outra questão é sobre aplicação e relevância, né? Refletir sobre a mensagem de Paulo, sua aplicabilidade em contextos contemporâneos. Então, a partir dessa questão do véu, como que eu posso falar hoje? Qual seria a relevância disso? É aquilo que a gente falou lá atrás. Então, a mulher, o homem devem se portar de maneira diferente. Então, a mulher e o homem cristãos
precisam agir de maneira adequada à sua fé. E agir de maneira adequada, gente, não é homem e mulher andar de camisa longa, né, não cortar cabelo, andar de terno e gravata, não é isso. Que eu posso estar de calça jeans, camisa polo e um tênis, e ser uma pessoa espiritual. E o cara está de terno e gravata, né, lá todo engomadinho, e ser um estelionatário. Então, não é apenas o tipo de roupa, né? É o comportamento, são as motivações. Então, tudo isso influencia, né? A gente vai ver que em vários momentos o Novo Testamento vai falar sobre roupa, sobre a língua, sobre o que fala, sobre a maneira como se porta. Por exemplo, existem pessoas que são extremamente arrogantes, existem pessoas que são soberbas. Quando eu digo arrogante, soberbo, é aquela pessoa que se acha melhor do que o outro, é aquela pessoa que quer humilhar o outro. E às vezes a pessoa está vestida de crente, mas a maneira como fala, a maneira como lida com o outro é a maneira que menospreza o outro. Então, o que adianta estar bem vestido de crente e não agir como crente? É isso, né? A ideia é essa. Aí o outro ponto, né? Buscar uma leitura crítica e contextualizada da Bíblia, atenta às questões sociais e culturais. Sempre importante, gente. Por quê? A Bíblia ela foi formada num determinado período histórico, político, social. E a gente precisa entender e respeitar isso. Quando nós não levamos isso em conta, a gente acaba trabalhando coisas no texto que não estão nele. E isso vai gerar problemas para a gente. Então, na análise socioliterária, as ferramentas que a gente vai estar usando, elas vão principalmente nos ajudar a entender o período de formação do texto, né? Quem é que está ouvindo esse texto? Quem é o público destinatário desse texto? Teve um outro exemplo, lá, os evangelhos, né, quando fala do pão e do vinho. O pão e o vinho eram elementos importantes na alimentação das pessoas no primeiro século naquela região. O peixe também, né? Hoje, aqui, eu moro em Caxias. Todo mundo come pão e vinho? Não, pô. Né? A gente come o quê? Arroz e feijão. Isso é no Brasil? Não. No Rio de Janeiro, o arroz e o feijão são comuns. Você vai para outras regiões do país, outros alimentos vão ser comuns. Então, se eu fosse escrever a Bíblia hoje, no Rio de Janeiro, e falar, em vez de falar que Jesus é o pão da vida, eu ia falar que Jesus é o arroz e feijão da vida. Por quê? Porque quem lesse ia entender que o arroz e feijão é o alimento principal, né? É aquilo que não pode faltar na mesa, é aquilo que dá a energia para viver, né? E aí por diante. Então, isso é questão de momento histórico, de ambiente, né? Lembrando, quais as ferramentas para esse tipo de abordagem, né, socioliterária? Comentários e introduções exegéticas. Livros que façam abordagem socioliterária. A gente tem até, já mandei para vocês, em relação ao Antigo Testamento, a introdução socioliterária à Bíblia hebraica, por exemplo, né? Do Novo Testamento é lá, Jerusalém no tempo de Jesus. Eu mostrei alguns outros livros, botei lá no grupo também, que vão falar sobre a época, né, o período dos cristãos. Esse aí é do Antigo Testamento. O período dos cristãos conviviam, né, como era a realidade cultural no primeiro século. Então, entender a questão do mercado, do alimento, da troca, do dinheiro. Tudo isso vai nos ajudando a entender como que essas passagens são construídas. Isso é relevante, principalmente para a gente entender o que está por trás do texto. Então, essa abordagem ela ajuda muito a você se aprofundar aí no processo não apenas de formação, mas também para quando você for aplicar o texto, você aplicar
de maneira adequada, né? Sem gerar distúrbios aí na comunicação. Ricardo, Sim, essa leitura socioliterária pode ser tanto no Novo quanto no Velho Testamento, né? isso. Tá. É porque acho que você só mandou material do Velho, né? Não, do Novo. Porque a Do- matéria é metodologia exegética do Novo Testamento. Então, só estou falando. Ah, tá, desculpa. Eu pensei que fosse só do Velho. Não, eu estou falando do Novo. Você está Eu, falando de Coríntios, eu sei, tudo é, bem. Mas aí eu estou te perguntando por isso, se é do Novo e do Velho. pode ser. Essa abordagem serve tanto para o novo como para o velho, como qualquer outra, entendeu? Tá, tudo bem, valeu. Tá? O livro que o Francisco mostrou lá é do antigo, Introdução Socioliterária. Então, por isso que eu comprei esse livro também. Lamentável, lamentável. Os outros eu não consegui comprar, não. Então, Tá, ele não passa os dois, só passa um. A gente não, eu mandei no fica pegando grupo. a Os cabeça. outros que eu falei a semana passada, eu mandei a foto para vocês. Tá tudo no grupo, Tá no Francisco, grupo. mas a gente Eu só não mandei lá no consegue grupo. comprar, né? Aí não é problema Ele meu. não faz uma doação, não, irmão. Ele não faz uma Pois é. doação. Qualquer coisa eu Ele deve parcelo ter- no consignado, tá? Olha aí, ó. Fala com o gerente aí, ó. Faz o crediário para comprar livro. Precisa encontrar o livro primeiro, irmão. Não estou achando. No grupo tem até um que eu botei sobre o Apocalipse, ó, Culto e Comércio Imperiais do Apocalipse de João. Esse livro, por exemplo, é muito legal, porque ele vai falar das relações socioeconômicas da época. Vai esclarecer, por exemplo, o que é a marca da besta. O que era a marca da besta? Era um documento que você recebia quando você ia prestar adoração ao imperador, nos templos ao imperador, e aí, com esse documento, você podia comprar e vender. O cristão, obviamente, ele não ia ao templo do imperador, então ele não recebia o documento. Então ele tinha dificuldade de comprar e vender. Alguns cristãos mais fracos acabavam indo no culto ao imperador para poder receber, né, esse documento e fazer, né, seus comércios, suas relações comerciais. E aí, nesse livro, isso é esclarecido. E isso é ótimo, por quê, gente? Quanta gente boba acreditando que a marca da besta é carimbo na mão, é chip de celular, é telefone, é não sei o quê, é código de barra. E É quantas estão Alexia. falando besteira? Hã? É Alexia. Aí, essa aí eu nunca tinha ouvido, né? Mas deve Tô ter algum falando. ignorante falando isso por aí também. É Alexia. Aí vai falar que não sei o Ricardo, quê, e não tem nada a ver, entendeu? Era, na época, um documento. Qual era o problema desse documento? A pessoa tinha que prestar culto ao adorador, ao imperador. Então, isso é o quê? Isso é idolatria. Então, o texto alerta para que você mantenha a fé em Deus e confie nele, e não caia em idolatria, né? Então, o problema é esse. O problema não é o documento, mas o que ele representa, a idolatria ao imperador, e não o Ricardo, avanço tecnológico, né? Fala. então, Esse tem é a vida. um livro também. Desculpa. Pode falar, Manuel, desculpa. Então, tem um livro de Flávio José, se eu não me engano, é Palestina nos Tempos de Jesus. Tem um trecho que ele fala sobre quando Jesus vai lá e faz aquele protesto lá no templo, né? Que na Isso. verdade não era com relação aos cambistas, mas sim aos sacerdotes, por conta do sacrifício dos animais, alguns proprietários das próprias barracas que vendiam os animais. Tem um negócio assim, né? Que o protesto, na verdade, era contra Porque você tinha que comprar o dinheiro do sacrifício templo. corrompido. Era uma espécie de câmbio interno. Você comprava o dinheiro do templo para poder comprar os animais do templo. Então, por exemplo, uma ovelha valia 5 moedas, né? Aí, para eu comprar as 5 moedas, eu tinha que dar 10 moedas que não eram do templo. Então, aí eu superfaturava o dinheiro do templo para comprar um animal para o templo,
E aí Jesus está protestando contra isso, né? E às vezes nem era sacrificado, né? Relata que às Exatamente. vezes voltava para as bancas dos animais. É isso aí. Não é o que aí o pessoal fala assim, tá vendo? Jesus falou que não pode ter cantina na igreja. Não é isso, entendeu? Tem nada a ver. Tem nada a ver, entendeu? Jesus está falando sobre esse uso comercial da religião, é sobre extorquir, né, as pessoas em nome de Deus. É justamente isso. Né? Tão atual hoje isso, as pessoas fazem isso. Né? E Não, aí hoje não essa tem isso não, análise rapaz. sociocultural, entendeu? É importante. Hoje não tem isso não. Hoje é tudo certinho. Ah, é. Principalmente no neopentecostalismo. O É verdade. neopentecostalismo é tudo certinho. Não há uma falha. Agora, gente, lembrando sempre que para esse tipo de análise, principalmente, eu preciso ter um material. Né? Eu preciso ter materiais que me falem da história daquela época, do período, da questão social, política, econômica, porque isso não cai do céu. Né? Então, nessa abordagem, principalmente, os materiais que você lê vão ser muito importantes. Então, privilegie materiais que falem de contexto social, contexto cultural, questões políticas, né, da época, porque isso vai te dar aí conteúdo para entender, né, ideias, afirmações, frases, né, tudo isso. Aí as coisas vão fazendo sentido, né, vai abrindo aí os olhos para poder entender o que está por trás do texto. Lembre-se disso, nenhum texto é escrito no vácuo. Ele é escrito no momento histórico, social, político, ideológico específico. Para a gente poder entender a mensagem de maneira adequada, é importante. Vou dar um exemplo simples. Pensa na palavra mensalão. Todo mundo hoje sabe o que é o mensalão e o que ele se refere. Mas se eu falasse mensalão há 40 anos atrás, ninguém ia imaginar o que era. Por quê? Porque esse é um termo de uma época, de um momento específico. A Bíblia também é assim, tanto antigo como novo, nosso caso aqui o novo, é lidar com isso, né? Com temas, palavras, ideias de um momento histórico, cultural, ideológico específico. Dúvidas, Ô, perguntas, Ricardo, gente? eu acho que esse, eu acho que esse foi o grande desafio da forma de se expressar do Ed René, né? Eu acho que ele não teve, não soube falar no momento certo, da forma certa, de forma mais adequada, né? Porque ele acabou indo para um radicalismo muito extrapolante, né? E dependendo do público para quem você fala, você pode sair como o errado. Mas, na Sim. verdade, são coisas que são ditas de forma para um público menor, para fazer as pessoas entenderem passo a passo. Às O vezes é a cara, ele forma. Às vezes não é é a nem o forma, né? conteúdo da fala, mas a forma que você fala, isso pode Isso. agredir as pessoas, né? E às vezes é legal repensar a forma, né?